Vitor Pereira, ex-treinador do Flamengo e Corinthians, detonou o futebol brasileiro. Sua declaração está sendo bastante criticada nas mídias sociais. Vamos acompanhar o que o treinador português falou sobre o nosso futebol. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Que desagradável, hein? Olha, eu fui que, quando ele foi muito criticado, porque saiu do Corinthians, disse que ia ter que voltar para Portugal, que tinha um problema com a sogra, aí surgiu a proposta do Flamengo, eu gravei até vídeo e falei, olha, eu entendi a situação dele, ele voltou para Portugal, mas apareceu uma grande proposta de trabalho, ele entrou em acordo lá com a família, acha que dá para administrar a situação, então, beleza, ele recebeu uma proposta melhor, não tinha contrato com o Corinthians e decidiu vir para o Flamengo e a família virá e ele vai ter todo o suporte necessário, ok. Na época eu até procurei compreender o que aconteceu com o Vitor Pereira, sinceramente. Achei que houve a galera pegou até um pouco pesado demais, muito pela paixão, né, do clube, por ter sido trocado por um time, por outro, saiu de um grande do Brasil, foi para o outro, não quis renovar com o Corinthians e aparece no Flamengo, aquela rivalidade Rio-São Paulo, colocou a sogra no meio da história, mas aí, minha gente, ele hoje fez uma lambança histórica. O Vitor Pereira, ele hoje deu razão a todo mundo que o criticou, que o chamou de tudo o que é pior que um ser humano pode ouvir em termos da sua honra e do seu caráter, porque ele foi de uma infelicidade absurda. Eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria do GE Globo.com. Olha, muito triste isso aqui, muito triste mesmo. E ele, totalmente sem noção, achou que isso ia ficar lá na conversa entre os colegas dele. Mas não é assim que a banda toca. O mundo inteiro hoje está interligado, né? A internet uniu o planeta, não há mais fronteiras. Se você faz algo lá no Japão, aqui no Brasil, a gente fica sabendo. E por aí vai. Pois bem, em entrevista após um evento, um debate sobre futebol no Porto, lá em Portugal, o técnico Vitor Pereira reclamou da falta de educação em geral no Brasil. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo disse que tudo é tratado com demasiada emoção em relação ao esporte no país, onde ele trabalhou por pouco mais de um ano. Ok, as coisas são tratadas com demasiada emoção. Ok, dá até para entender, mas olha o que ele disse aqui. O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente, mas uma falta de educação geral. E aí é que está o ponto. Ele colocou o Brasil todo no mesmo balaio. Ele falou que todos nós que somos do Brasil somos mal educados. É isso aí. É preciso ter estômago, declarou. Aí ele segue aqui. O técnico não citou os setores específicos do futebol, onde a falta de educação é mais evidente, e disse que é algo que percebeu em tudo que envolve o esporte no Brasil. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol passa um pouco do limite. A emoção
passa um pouco do limite e dizem as coisas que nós aqui ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal. Já percebi que é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. Ok, mas eu não entendi o que quer dizer isso aí com falta de educação, que tudo é tratado com emoção e muitas vezes passa do ponto. É até verdade, mas o que isso aí tem a ver com a falta de educação? Apesar do desabafo, o ex-treinador do Corinthians e do Flamengo evitou afirmar que se arrependeu da experiência. Vitor Pereira foi demitido do Flamengo em abril, não tem clube ainda, segue desempregado. Ele estava num congresso, né, num debate sobre futebol, isso é que é o mais curioso, ao lado de Carlos Carvalhal, que também está desempregado, e que foi alvo já do Flamengo, e de Paulo Souza, ex-treinador do Flamengo. Questionado sobre a sua experiência com os dois times mais populares brasileiros, Pereira reiterou que, mesmo após trabalhar em grandes times do mundo, ficou surpreso com o tipo de pressão. Não é só em um clube, é no Brasil. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória, e mesmo após a vitória, pode ocorrer tudo mal. No Brasil é muita emoção. Até aqui, ok, beleza. Isso acontece mesmo. É preciso ir lá para ver a dificuldade, o contexto. Pensamos que estamos preparados, mesmo treinando um Porto, Olympiacos, um Fenerbahçe. Até porque, né, Porto, Olympiacos e Fenerbahçe, com todo respeito a essas equipes, mas Flamengo e Corinthians, por terem torcidas gigantescas, tem uma dimensão muito maior, além de grandes conquistas na sua história. Ele demonstra, falando isso, que ele não tinha a menor noção de onde ele estava pisando, né? Ele simplesmente veio dirigir as duas equipes mais populares do Brasil e as duas religiões chamadas Corinthians e Flamengo. Ele realmente não tinha noção, né? E ele diz aqui, o Brasil consegue ser, do ponto de vista emocional, da falta de racional, do tempo de trabalhar, de acreditar no que está fazendo, né? Perguntaram a ele se ele assiste aos jogos de Corinthians e Flamengo, e ele usou uma certa ironia. Eu costumo assistir um bom futebol, não perco muito tempo com. Eu hoje sou seletivo no futebol que vejo. Não estou dizendo que não vejo o futebol brasileiro, mas só vejo aquilo que de fato me interessa. Ainda esculhambou o futebol brasileiro, dizendo que está andando, literalmente, para o futebol brasileiro. Minha gente. Então é isso aí, galera. Essa foi a opinião do jornalista João Guilherme acerca das declarações recentes de Vitor Pereira, ex-treinador de Flamengo e Corinthians. Treinador português que treinou as principais equipes do Brasil, né? Flamengo e Corinthians são os times que têm mais torcida no nosso país. E a passagem dele, principalmente no Flamengo, não foi boa. Pelo contrário, ele queimou mais sua imagem do que deixou boa impressão. E essas declarações só deixaram mais nítida que a permanência dele no Brasil deveria ter sido mais curta. Vitor Pereira pegou um Flamengo com um time montado, um elenco bom, e não conseguiu fazer jogar. Pelo contrário, o Flamengo regrediu na passagem de Vitor Pereira em sua temporada de 2023. O Flamengo tinha a oportunidade de vencer a Recopa, Supercopa e Mundial. Claro, o Mundial seria mais difícil ainda por se tratar de um torneio em que o Real Madrid estaria disputando. Agora, o vexame de não ir nem para a final, Vitor Pereira está em seu currículo. Então, as declarações dele estão chamando bastante atenção sobre o futebol brasileiro. Vamos ler aqui um pequeno trecho e depois comentar. Abre aspas. O que gostei menos foi a falta de educação, muita falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, mas uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa, é do futebol em si e tudo que envolve.
Às vezes, passa do limite da emoção, extravasa e dizem coisas que nós aqui em Portugal ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal, percebi que é cultural, mas para nós é difícil. Essa foi a declaração de Vitor Pereira a respeito do futebol brasileiro. Ele falando mal, né, do futebol brasileiro, mas ele não se esquece, não lembra que ele falou para o presidente do Corinthians que não queria mais treinar o time, que iria cuidar de sua sogra, envolveu até a família. E logo em seguida fecha com o Flamengo, né? Se ele quer falar mal dos outros, ele deveria primeiro se preocupar com suas atitudes, que essa atitude, depois dessas declarações, ficou mais nítida de que ele fez coisas erradas ao sair do Corinthians e acertar com o Flamengo, né? E detonando o futebol brasileiro, dizendo que o futebol brasileiro é uma falta de educação, né? No mundo do futebol brasileiro. E isso pegou muito mal, essa declaração. Muitos estão criticando ele e falando que, na verdade, a passagem dele no Brasil, que foi ruim, por isso que ele está querendo passar o pano, né? E querendo se esquivar dos erros que ele cometeu no Flamengo, principalmente. Já no Corinthians ele conseguiu ir para a final da Copa do Brasil, e muitos, há quem diga que ele foi contratado pelo Flamengo por ter feito aquela partida boa na final, mesmo o Flamengo se sagrando campeão. Então, Vitor Pereira detonando o futebol brasileiro e dizendo que é uma falta de respeito o que acontece aqui no nosso país. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessas declarações de Vitor Pereira? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.